porque eu acho que ela é muito pertinente no nosso país em relação ao teatro. Eu acho que a renovação de plateia é uma preocupação de todos nós, né, a gente sempre se atém a essa necessidade. Eu não sei se eu consigo te dizer em que momento a gente está, se está melhor do que era, ou se está evoluindo. O que eu sei é que o teatro é uma arte muito antiga, é algo, que habita a nossa tradição enquanto espécie, enquanto coletivo há muito tempo. É natural que ao longo de tantos séculos, milênios, existam momentos mais difíceis, ou momentos melhores em relação ao evento artístico em si, mas o fato é que, o que quer que seja, eu acho que são ciclos, são momentos, circunstâncias históricas. Eu acho absolutamente natural a gente ter em algum momento agora um retorno a essa maneira de se comunicar, né, essa tradição tão antiga. Então, se tiver tendo um aumento de plateia, isso é positivo, eu acho que é natural e que bom, porque a gente viveu muitos momentos de oscilação nos últimos anos. Eu começo a minha carreira no momento em que a classe teatral reclama muito da renovação de plateia, das dificuldades de produzir. A maneira de se fazer teatro há décadas atrás é diferente de se fazer hoje, as preocupações são outras. Sim, sim. Né, então eu não saberia exatamente te dizer o que está acontecendo com a plateia. Eu trabalho e espero que essas plateias estejam sendo renovadas e fortalecidas por todos nós. É importante, mas acima de tudo eu confio muito na potência da tradição oral, eu confio muito na potência antiga da tradição do teatro, né. E, para citar um exemplo, o que aconteceu comigo, eu venho de um momento de transformação pessoal muito concreto na minha vida profissional. Eu passei 25 anos dentro da TV Globo, produzindo muita coisa para eles num formato e tinha uma perspectiva da vida que passava pela minha relação de trabalho ali. Há um ano eu saí da empresa, eu saí da TV num processo natural, num processo combinado, previsto, mas que me joga numa outra maneira, numa outra percepção da vida eu estou num processo de adaptação. E a primeira coisa que eu fiz foi buscar o palco, como refúgio, como um lugar de origem do ofício, como uma caixa de ferramentas e como um lugar de salvamento, né, como uma tábua de salvação, né. Eu não tinha mais a minha relação com a TV, garantida ou, né, protocolada, a relação com o cinema é sempre itinerante, é nômade mesmo e tal, mas a verdade é que diante dessa transformação, o palco foi o lugar, o porto seguro para onde eu recorri, né, foi o lugar para onde eu voltei. E as 2 peças que a pandemia me deu são o meu plano pós-pandemia, né, pós-ciclo encerrado na TV. Certíssimo, Então certíssimo. o palco tem esse lugar, né, cara, a gente volta para o palco, por necessidade técnica ou por necessidade humana de se comunicar e de, perpetuar o ofício e o que a gente faz, né. Então, eu não sei dizer exatamente o que está acontecendo com a plateia, espero mesmo que esteja sendo renovada e fortalecida, porque a gente tem muito boas histórias para contar, a gente tem um povo talentosíssimo, não só grandes atrizes e atores, mas técnicos, produtores, diretores, tem muita gente, que nasceu para contar a história e só precisa de uma plateia conectada com a importância daquilo, uma comunidade que incentive a produção cultural, uma comunidade, uma sociedade que compreenda que fortalecer a cultura é fortalecer a nossa comunidade, né, a cultura é algo que nos define, né, é algo realmente essencial, não dá para abrir mão de quem nós somos, em nome do que quer que seja. E muitas vezes eu sinto que as pessoas não têm esse entendimento sobre o que é a cultura. As pessoas acham que fazer cultura é uma coisa supérflua, e não é, né? A cultura é essencial. O Ferreira Goulart tem razão, né? A arte é importante porque a vida não basta mesmo, não basta mesmo, né? Não dá para viver sem se comunicar com a nossa espécie, não dá para viver sem se manifestar e não dá para viver sem fortalecer a nossa identidade, o nosso pertencimento, né. É por isso que é importante apoiar a cultura.
E essa tua fala é muito pertinente, porque no mês passado nós fomos no espetáculo do Otton Bastos. Sim, Não me entrego, comovente, não. comovente. Tá ligado, Aquilo é né? uma aula de humanismo, aquilo é É. uma aula de 93 anos 93 anos resistindo e dizendo para as sublime. pessoas: olha só, eu cheguei até aqui, mas não me entrego, não. E essa associação com o Curisco, né, com o filme, Isso. com um momento tão importante da arte, da arte audiovisual do cinema brasileiro, o Otton, com quem eu já tive o prazer de dividir o set, a honra de estar com o Otton Bastos no set, na minha frente, dividindo com ele um jogo que eu tenho na memória, lindamente guardada, assim. Fui ver o Otton, me emocionei profundamente com o espetáculo, me emocionei profundamente com ele, com a força dele, com a resistência, com a resiliência, com a necessidade de seguir adiante, a despeito de tudo, né? Considerando as dificuldades, o tempo, o corpo, né? E tá ali dizendo: rapaziada, olha só, eu preciso continuar. Não me entrego, Não não. me entrego, Não, vou e até o é um final. exemplo de ator, porque o livro que ele vende, né, depois do É, espetáculo, a gente pensa: "Ah, uma biografia". Não, é o roteiro é, da peça. é, É a fala da peça, é. O né. resgate da É memória, uma impressionante. ode ao artista, uma ode à luta do artista de permanecer de pé. Ah, é preciso, é preciso seguir adiante, né. E olha só, e é incrível que daí determinado momento ele disse que O Camus, eu lembrei de uma frase do Camus na peça, uma das coisas que a pandemia me deu foi a adaptação da Peste, eu já comentei com você, sim, e ele tem uma hora que o Camus diz isso através do protagonista da Peste, né, do médico, ele diz: "É preciso lutar, não cair de joelhos", né. E o Otton é desses que lutam. ele diz que, e quando o ator se vê numa situação de desespero, quase que sem trabalho, o que que ele faz? Vai para o teatro. Vai para o teatro. Vai para o teatro, vai para o palco. É isso, né, um lugar de refúgio, um lugar de busca, um lugar de necessidade técnica, necessidade artística, necessidade, É o reconectar com tudo. sim, com a origem do É, ofício, né, é. com a caixa de ferramenta. O teatro é um espaço mágico. O teatro não morre, ele se transforma, ele se adapta, a gente se adequa, mas a tradição é muito potente, muito enraizada na essência de quem a gente é, né, da nossa cultura. Não tem como conversar com o Thiago Lacerda e não falar de teatro, a gente precisa, né, de falar de teatro, Sim. Isso é importante. Mas, ô Thiago, tu é um carioca e acredito que tu é um cara que, se Deus não fizesse você ter nascido no Rio de Janeiro, sendo criado no Tijuca, tu teria nascido aqui Ah, teria no sido pelos pagos. Lavras, Caçapava, no Pelas Alegrete, bandas orientais. Candiota, quiçás Candiota. Tchê, qual foi o teu primeiro contato com com o superficial do Gaudieri, e depois quando é que tu entra mesmo, nem tô falando de trabalho mesmo, assim, mas quando é que tu entra mesmo na cultura gaúcha de saber o que é a boina, saber o que é o mate, o churrasco, o Internacional, o Grêmio e o Pala, o Poncho e a terra. Tu Hum. rodou mais que muito gaúcho. Tu sabe pagos, taperas, coxilhas que muitos gaúchos não sabem onde é e sequer pisaram. Eu mapeei bastante o estado já, assim, na verdade, a minha ligação com o Rio Grande do Sul começa por causa do meu trabalho. Eu começo muito jovem a minha carreira e o fato de ter me tornado um jovem conhecido por causa do meu trabalho acabou me trazendo outras coisas, né, indiretas ao meu trabalho. Eu comecei a vir para cá para trabalhar, pequenos trabalhos, trabalhos Tá. paralelos, né, mas comecei a vir muito. E eu sou um cara, assim, eu amo gente, eu vivo de gente, um dos maiores prazeres que eu tenho é me conectar com as pessoas, então eu tenho os meus amigos, vou fortalecendo os meus laços, até que 1 ano, 2 anos depois do momento em que eu começo a vir mais, eu venho fazer o meu primeiro filme aqui, em 2001, eu acho. Eu fiz um filme do Fábio Barreto, chamava A Paixão de Jacobina, uma história incrível a Claro, respeito, lógico. da